Graça e paz a todos, bom dia, que a misericórdia e a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Quero nessa manhã compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, os versículos de número 39 ao 46. E assim nos diz: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Convido você para baixar sua cabeça e nós juntos podemos nos conduzir diante do Senhor em oração. Deus, eu quero te dar graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia sempre nos sustenta. Eu te louvo, ó Pai, porque a tua palavra continua sendo a manifestação de amor do Senhor para conosco. Porque nós, sendo pequenos, sendo frágeis, ó Pai, diante do Senhor, que é um Deus grande, que tudo pode, a tua palavra é, sem nenhuma dúvida, a expressão sublime do Senhor se inclinando não só para nos ouvir em oração, mas também para nos falar, para nos ensinar. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus presente, porque tu és um Deus que está sempre conosco. Nos conduza nesse tempo de reflexão da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto, esta passagem que nós estamos aqui contemplando, ela sem nenhuma dúvida traz sobre nós a importância da oração. A importância porque estamos tratando de um texto onde o próprio Jesus não está falando, não está tratando ou fazendo algum tipo de ensinamento a respeito da oração, mas ele mesmo, pessoalmente, como ele sempre fez e sempre deixou claro à vista dos seus discípulos, a sua comunhão com Deus. E olhando para esse texto, nós vamos perceber a importância da oração. E quando falamos de importância da oração, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo que é de crise, um tempo que está demandando de nós uma proximidade maior de Deus, uma proximidade que não pode ser ameaçada pelo contexto em que nós estamos vivendo. Não sei se você percebeu, mas tem um detalhe no texto que nos chama muita atenção, que aqueles discípulos que estavam com Jesus, como aqui o texto se refere, quando Jesus chega nesse lugar para orar, ele deixa os discípulos em um determinado ponto e ele se afasta dos discípulos a alguns metros de distância e lá sozinho ele está orando, e quando ele chega, ele encontra os discípulos dormindo. É interessante notar que este dormir dos discípulos não é simplesmente porque eles estavam cansados ou porque eles estavam com sono. Lucas faz questão de dizer que a razão desses discípulos estarem dormindo é porque eles estavam tristes, é porque Jesus já havia informado a eles que convinha que eles se entregassem, e se entregando ele seria julgado e também condenado à morte. Ele morreria. E esse fato, sem nenhuma dúvida, causou uma grande tristeza para os discípulos. Não é a primeira vez que nós somos informados a respeito desta reação dos discípulos com relação à morte de Jesus. Pedro, quando Jesus
fala que vai para Jerusalém, sabendo que lá o esperava ali a morte, Pedro tenta convencê-lo. Pedro tenta dar razões para Jesus para que ele não vá para Jerusalém, uma vez que lá está o perigo da morte. Então é perceptível esta incompreensão dos discípulos com relação a este caminho que Jesus teria que passar, passando pela morte, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Eles não entendem isso, eles a princípio não creem nisso, e ao pós-ressurreição, ali nos primeiros momentos, no terceiro dia, nós percebemos claramente que havia uma certa incredulidade por parte dos discípulos. E essa incredulidade com relação à ressurreição trouxe esse medo para esses discípulos. E aqui eles estão tristes. Então nós, queridos, corremos um sério risco de, nesse momento de profunda agonia que nós estamos vivendo, porque esse é o fato, estamos vivendo num momento de profunda agonia, de incertezas gigantes, não sabemos o que será do amanhã, nossos filhos estão sem estudar, nossos empregos começam a ficar ameaçados, nossos salários começam a ficar, de certa maneira, ameaçados, e a nossa vida de maneira geral, a nossa subsistência, o colapso está aí se apresentando, mas o colapso não deve trazer sobre nós uma tristeza tamanha que nos impeça de permanecer na presença do Senhor em oração. E é isso que Jesus aqui nos ensina. E eu queria, nessa reflexão de hoje, tratar com os queridos sobre essa questão da oração, mas a partir de Jesus, aprender a orar como Jesus. Então essa é a temática que eu quero aqui nessa manhã desenvolver com vocês. Como nós podemos aprender a orar com Jesus, percebendo essa vida de oração de Jesus, especialmente esta oração que ele faz no Getsemane, como nós podemos aprender a orar, percebendo o próprio Jesus, um Jesus que ora. E eu quero então conduzi-lo nessa caminhada. Primeiramente, é importante lembrar que a oração deve fazer parte do nosso cotidiano, assim como fazia parte do cotidiano de Jesus. E saindo, versículo 39 diz: foi como de costume. Então perceba que a oração era algo costumeiro para Jesus. A oração não era apenas utilizada para Jesus nos tempos de dificuldades que ele enfrentou. A oração fazia parte de todo o caminhar de Jesus. Jesus orava constantemente. Constantemente nós vemos nos evangelhos que Jesus se afastava da multidão, que Jesus tirava um tempo, e nesse tempo ele entrava na presença de Deus em oração. Será que nós temos feito isso? Será que a oração é para nós algo que faz parte do nosso cotidiano? Que a oração, que é essa conversa com Deus, que é esse nosso apresentar a Deus para podermos ser alimentados por Deus, porque a oração, ela mexe muito mais conosco. A oração, ela muda a nossa vontade, a oração, ela traz a vontade de Deus sobre nós, convencendo o nosso coração, consolando, encorajando. Então, queridos, a oração precisa fazer parte do nosso cotidiano. Eu fico pensando, por que orar era algo tão natural para Jesus e para nós é algo tão desafiador? Se tem algo desafiador na vida cristã, é a oração. E se você tem dúvida a respeito disso, basta você se lembrar, da frequência que nós temos nos nossos encontros de oração. Por que nós não oramos? Por que nós não sentimos essa vontade de orar? A não ser que não tenhamos necessidades. E se você acha que não tem necessidades para poder entrar na presença de Deus em oração, você está com uma compreensão errada de oração. A oração não é só para apresentar nossas necessidades a Deus. A oração é um encontro com Deus.
A oração é quando nós, na presença de Deus, expomos a nossa vida, conversamos com Deus a respeito do que está no nosso coração, nós adoramos a Ele através da oração, nós reconhecemos quem Ele é através da oração. Então a oração é muito mais do que simplesmente pedir, do que simplesmente suplicar. Por isso ela deve fazer parte do cotidiano da minha vida. Eu devo orar todos os dias, eu devo sempre ter momentos com Deus em oração, momentos intencionais de Deus em oração. Então busque intimidade com Deus. A chave para a resposta daquela pergunta que eu levantei sobre por que Jesus orava com frequência, e por que para nós é um grande desafio orar, a chave para a resposta dessa pergunta é exatamente a compreensão que nós temos a respeito da oração. Para Jesus, oração era se relacionar com o Pai. Orar para Jesus era tirar um momento em que ele estava ali exclusivamente na presença do Pai. E a oração deve ser para nós também esse momento de busca de intimidade, de busca de proximidade com Deus. Quando nós falamos com Deus, nós estamos adorando a Ele, nós estamos reconhecendo quem Ele é e nós estamos também reconhecendo a nossa dependência de Deus. A primeira aplicação que eu quero fazer para você nessa manhã é: busque intimidade com Deus, busque se aproximar de Deus. Assim como Jesus, nós precisamos diariamente nos aproximar de Deus. Segunda coisa que eu quero te ainda ensinar a partir desse texto sobre a oração a partir de Jesus é que a oração precisa de um lugar escolhido. Eu não sou contra você orar enquanto você está dirigindo, ou você orar enquanto você está trabalhando, ou você orar enquanto você está fazendo outra coisa qualquer. Nós devemos orar sem cessar, devemos orar o tempo todo, mas nós precisamos de um tempo diferente de oração, de um tempo em que requerirá de nós um lugar reservado para a oração. É exatamente isso que nós aprendemos. Jesus ele vai para um lugar com exclusividade para buscar Deus em oração. Versículo 39, mais uma vez: saindo como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam, chegando ao lugar escolhido. Então perceba que há intencionalidade. Não estou dizendo que você orar enquanto faz alguma coisa é errado, mas estou dizendo que você deve reservar no seu dia um lugar em que você vai se dedicar a Deus em oração. Isso é muito mais do que um espaço físico, isso revela uma intencionalidade da nossa parte em relação à nossa busca a Deus. Então, não é meramente um espaço físico, mas um tempo pré-definido, um lugar devidamente escolhido para falarmos com Deus. Pode ser no seu quarto, como Jesus ensinou lá em Mateus, no Sermão da Montanha, pode ser no seu jardim, pode ser numa fazenda, num contato com a natureza, desde que seja um lugar onde você intencionalmente entrará na presença de Deus e ali você poderá expressar o seu amor por Deus e buscá-lo através da oração. Quanto tempo faz que você não entra na presença de Deus, que você não reserva um tempo específico para a oração? Saiba que isso vai desenvolver na sua vida com Deus muito mais intimidade. Nós sabemos muito bem que aquele tipo de oração farisaica não agrada a Deus, e Ele mesmo, o próprio Jesus, Ele recriminou aquele tipo de oração que não chega até os céus, porque o principal propósito dela é de se mostrar a alguém que orando quer na verdade mostrar que é íntimo de Deus. Mas isso não agrada ao Senhor. Para que sejamos recompensados de verdade nesse relacionamento com Deus, nós precisamos de intencionalidade e escolher um tempo e pensar no lugar onde você terá mais paz,
um lugar onde você não será interrompido, um lugar onde você terá uma possibilidade de uma conexão mais integral com o Senhor, sem nenhuma dúvida, vai enriquecer o seu tempo com Deus, a sua intimidade com o Pai. Nossas orações, como as de Jesus, elas precisam expressar a nossa dependência, expressar o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós dependemos da vontade dEle para que possamos agir. Por isso é importante que durante o meu dia eu tire tempo para orar. Algumas pessoas preferem orar na madrugada por causa dessa exclusividade, onde o silêncio predomina, onde os compromissos não vão de alguma forma tirar você daquela intenção de orar. Mas não importa o horário que você vai orar, importa sim que esse horário seja um horário reservado, que seja algo intencional. Outra coisa que nós aprendemos ainda nesse texto é que a oração, ela tem que ser direcionada por um espírito quebrantado. Ao orarmos, nós não podemos de nenhuma maneira pensar que nós, com direito diante de Deus, nós podemos de alguma maneira exigirmos que Ele faça algo por nós, que de alguma maneira nós possamos forçar que Deus venha em nosso favor, como se nós tivéssemos direito para tal ordenamento da parte de Deus. Perceba como Jesus aqui ora, para que você entenda um pouco disso. Primeiro diz o texto que ele ora de joelhos. Eu não quero aqui trazer nenhum efeito especial em orar de joelhos, mas estar de joelhos diante do Senhor revela humildade. Essa expressão de se ajoelhar, ela é muito utilizada quando nós estamos diante de pessoas de extrema importância, nos contextos ali de reinados. Quando o rei se apresentava, o súdito precisava se ajoelhar. Se ajoelhar era uma demonstração de submissão. Então, orar tem que ter esse espírito quebrantado, mesmo que não seja de joelhos sempre que você vai orar, mas sempre o teu espírito tem que estar quebrantado. Você sempre tem que entrar na presença de Deus com essa convicção de que Ele é grande e você é pequeno, de que Ele tem todo o poder e você não pode nada, que Ele é o supremo criador de todas as coisas e você é criatura dele. Então, quando nós entendemos essa grandeza de Deus, não há outra reação da nossa parte a não ser nos colocarmos de joelhos na sua presença. É importante ainda lembrar que na oração de Jesus, que revela esse espírito quebrantado, Jesus ele suplica. Jesus não ordena, Jesus não exige, mas na sua oração ele diz: se queres, passa de mim este cálice. Como o C.S. Lewis muito bem fala, ele diz que a oração é essencialmente um pedido. E como um pedido, em nenhuma maneira nós podemos pensar que nós temos condição de exigir. Se é um pedido, então cabe a nós, com o espírito quebrantado, esperar a vontade daquele que fará por nós aquilo que nós estamos pedindo. Então, nunca se esqueça, quando você for orar, lembre-se que Deus ele não deve nada a você, de que Deus ele não precisa fazer nada para você, de maneira que isso seja algo que você possa exigir. Não, tudo que Deus faz por nós, Ele faz por graça. Tudo que Deus faz por nós, Ele faz exatamente por causa do seu amor. Ele nos amou primeiro. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Portanto, ao entrar na presença do Senhor, entre com esse espírito quebrantado. O texto ainda fala que nesta oração, Jesus ele expõe a sua dificuldade. Qual que era a grande dificuldade de Jesus? A grande dificuldade de Jesus não era enfrentar a morte, porque ele sabia muito bem que ele ressuscitaria. A grande dificuldade de Jesus era tornar-se pecador em nosso lugar.
Ao subir naquela cruz, Jesus tomou sobre si a nossa culpa, e naquele mesmo momento que Ele toma sobre si a nossa culpa, Ele toma também a ira de Deus sobre Ele. Uma ira que estava sobre nós pecadores, passa a estar sobre Jesus. Esse Jesus, o Filho de Deus, que eternamente está acostumado a uma união plena com Deus, a uma intimidade profunda com Deus, naquele momento teria que tomar sobre Ele toda a ira que era nossa, para se apresentar diante de Deus. E Ele diz: passa de mim este cálice. Este cálice que Jesus está dizendo é exatamente se apresentar para poder tomar sobre si os nossos pecados. Então lembre-se que você pode compartilhar com Deus das suas aflições. Você pode dizer para Deus o que está perturbando o seu coração. Você pode, de maneira muito sincera, de maneira muito intensa, de maneira muito proposital, abrir o seu coração diante do Senhor, sabendo que Ele vai te ouvir, sabendo que Ele tem intenção. Salmo 40, o salmista diz que ele esperou confiantemente pelo Senhor e o Senhor se inclinou para ele. E é isso que nós podemos esperar de Deus. Um Deus que se inclina, um Deus que se preocupa com a nossa condição e se apresenta sempre como aquele que vai nos ajudar, como aquele que vai nos conduzir pela jornada. O próprio Jesus disse que nós não ficaríamos sós, que nós estaríamos com a presença viva dele, e ele faz isso ao enviar o seu Espírito Santo, que caminha conosco, que está em nós e que assim permanecerá até a volta de Cristo. Portanto, ore a Deus com esse espírito quebrantado, ore a Deus com essa convicção de que você é pequeno, mas Ele é grande, que você é frágil, mas Ele tem todo o poder. E não há nada que não seja possível para Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Basta Ele querer. Por isso você, ao orar, sempre busque pela vontade de Deus. Eu sei que existem pastores, existem algumas igrejas por aí que ensinam que você não pode suplicar, que você tem que exigir, porque a súplica, se você disser faça a sua vontade, é como se você estivesse duvidando que Deus pode fazer. Mas não é isso. Nós sabemos muito bem que Deus pode todas as coisas. Deus pode, através do seu poder, fazer cessar toda essa pandemia. Deus pode, mas Ele tem propósitos. E o propósito de Deus é quem conduz todas as coisas, todas as situações. O mais importante é saber que o propósito, ou essa vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ela conduz aqueles que creem em Jesus para sempre melhorar, para sempre trazer aquilo que vai de fato resolver a nossa dificuldade. Portanto, se aproxime de Deus, mas se aproxime sempre com o coração quebrantado. E por fim, essa nossa oração, aprendendo com Jesus, precisa ser uma conversa pessoal com Deus. Pessoal com Deus. Isso é o que diferencia nosso momento de conversa com Deus. Você pode simplesmente repetir palavras diante do Senhor. Você pode simplesmente decorar uma oração que se torna uma reza pela sua repetição, e você pode repetir isso diante do Senhor, mas que não está fluindo do seu coração. É por isso que orar é conversar com Deus, por isso que orar é se encontrar com Deus. E nosso encontro, nessa nossa conversa, não pode ser algo artificial, não pode ser algo forjado, tem que ser algo natural. Você tem que entrar na presença de Deus, você tem que se desconectar com aquilo que te prende, que de alguma maneira chama a sua atenção, para que você possa se conectar exclusivamente com Deus. E Jesus ensina que nas nossas orações nós não podemos usar de vãs repetições. A oração não pode ser para nós um mecanismo automático.
mas ela tem que ser uma conversa natural, como você se encontra com um amigo e você então conversa com esse amigo sobre os seus temores e você expõe a ele as suas dificuldades. E é assim que nós fazemos com Deus, com uma grande diferença, sabendo que Deus tem o poder para poder sanar todas as nossas dificuldades. Ele tem poder para nos ouvir e para trazer essa graça que nós tanto dependemos. Então use a oração na sua vida, nos seus encontros com Deus, como algo que vai não só trazer essa convicção de que Deus está com você, como também a convicção de que Deus vai transformar a sua vida a partir da oração. Que Deus nos abençoe e que tire de nós essa tristeza tamanha, fruto desse contexto, a ponto de não nos deixar passar tempo na presença de Deus, buscando a Ele em oração. Que a oração seja para você um encontro com Deus, e de fato ela é. Que a oração seja para você uma súplica verdadeira, lembrando que se eu estou suplicando, então eu tenho que aguardar com paciência aquele o qual eu supliquei. Então aguarde com paciência no Senhor. Quanto tempo vai durar a nossa espera, nós não sabemos, mas sabemos que durante todo esse tempo Deus estará conosco, Deus motivará o nosso coração, Deus agirá em nós de maneira a não nos deixar desanimar, a não nos deixar desfalecer. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e você continue exercendo essa sua conversa com Deus, você continue nutrindo esses seus encontros com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.